Chamar de vídeo, chamar de aula muito... Uhum. Vídeo 1. Olá a todos, meu nome é Chico Chinor, sou geógrafo e educador ambiental. Venho aqui junto do Movimento Bora Andar, uma iniciativa do WWF Brasil, que tem como objetivo botar as pessoas no coração da mata e a mata no coração das pessoas. Nossos trabalhos são sempre em contato com a natureza, mas nos tempos atuais de pandemia, devemos todos nos preservar. Dessa maneira, estamos fazendo uma série de filmes, para vocês entenderem melhor o que são áreas naturais protegidas, o que é a Mata Atlântica e diversas maneiras de preservá-las e de entender melhor ferramentas. Já foi. Tudo bem, vai de onde você quiser. É pra pegar do meio também. Aula 1. Olá a todos, meu nome é Chico Chinor, sou geógrafo e educador ambiental. E venho aqui com o Movimento Bora Andar, uma iniciativa do WWF Brasil, que tem como objetivo botar as pessoas no coração da mata e a mata no coração das pessoas. Nossos trabalhos são sempre na floresta, em contato com a natureza como tem que ser. Mas em tempos de pandemia, vamos fazer uma série de filmes com alguns assuntos relacionados às chamadas unidades de conservação, para que a gente consiga trabalhar um pouco melhor nos nossos parques, tendo um melhor entendimento de como eles funcionam, para que eles servem, o que eles preservam. Então, dessa maneira, acho que o primeiro passo é a gente entender o que é um parque nacional, um parque estadual, um parque municipal. Então vamos voltar lá para trás, mas lá para trás mesmo. O conceito de área natural protegida. Ou seja, da onde que surge essa ideia maluca de você cercar uma área e falar que naquela área era uma área de preservação, é uma área que você tem que preservar a natureza. Então vamos primeiro entender a nossa relação com a natureza. Nossa primeira relação, a gente era bando caçador-coletor. A gente era o pior da cadeia. A gente era um animal pelado, sem garra, sem velocidade, sem força, que ficava lá no final. A gente comia frutas, comia raízes, e aqui ali a gente conseguia pegar o resto de alguma caça de algum animal maior. Com o tempo, nós começamos a observar que onde é que a gente deixava a fruta, onde é que a gente deixava as raízes que a gente comia, começavam a nascer as mesmas plantas. A gente começou a reparar então que existia uma coisa de plantar. E se a gente enterrasse a semente, isso brotava mais rápido. Dessa maneira, começaram a surgir aldeias agrícolas, em que as pessoas se assentavam. Começaram a construir casas, começaram a construir cercas, paliçadas e plantar. Dessa maneira ficaram fixos num lugar, não eram mais nômades. E com isso tivemos alguns pequenos impactos ambientais irrelevantes no entorno dessas aldeias. E quando escasseavam os recursos naturais, esses aldeões eles se mudavam. E com a evolução da história, a gente chegou num terceiro momento, que é o momento dos estados agrícolas. Então havia uma cidade central e várias cidades em voltas, que trocavam entre si comércio, e aí começa a ter uma hierarquia maior, uma necessidade maior de recursos. E aí começa uma relação diferenciada com a natureza. Então você começa a usar mais a natureza e você começa a sentir falta de alguma coisa. É importante notar que nossa primeira mitologia que a gente tem ideia da sociedade ocidental, Gilgamesh, um semideus, fez o quê? Construiu uma muralha que separou Uruk-ur, a cidade onde ele vivia, que é uma cidade de Mesopotâmia, do raiz da floresta, destruiu a floresta do entorno das cidades, transformando em campos arados e matou os 3 animais sagrados da floresta. Ou seja, é o homem dominando a natureza. Começa o homem a querer dominar a natureza. E nesse momento, a gente começa a sentir falta na cidade de madeira, de água, de carne. Então você começa a criar as primeiras áreas naturais protegidas, com os fins de utilização. Ou seja, a gente tem as primeiras reservas de caça dos assírios. A gente tem na China lugares que eram preservados para preservar a água, para ir para os campos úmidos de arroz. Reservas de madeira, florestas que não podiam ser derrubadas só pelos romanos para fazer navios. Em Veneza, reservas de veados e javalis. Você começa a criar essas áreas. A própria floresta de Sherwood, do Robin Hood, nada mais é isso. É um lugar em que os nobres, e aí vem uma diferença, essas reservas de caça, reservas de madeira,
só os nobres podem fazer, podem entrar. Então, nesse mito de Robin Hood, a Faia de Sherwood é uma área natural protegida, sim, para os nobres terem madeira e caça. E aí você tem toda essa mitologia do ladrão que rouba dos ricos para dar para os pobres, que ele entrava na floresta, que não podia entrar para pegar seus recursos naturais. Na Índia, na Rússia, você tinha as florestas sagradas, uma outra visão da floresta. Uma visão que a floresta é algo para ser adorado, sacralizado. Então não podia derrubar nem matar nada lá dentro. Era uma floresta para adorar, para louvar. Então uma outra visão de área natural protegida. E aí a gente entra num outro momento da nossa história. Daquelas fases que eu falei antes, que éramos caçadores-coletores, depois aldeias agrícolas, depois estados agrícolas, viramos estados urbano-industriais. O que é isso? Você começa a criar indústrias. E as indústrias ficam onde? Ficam na cidade. E a indústria precisa de mão de obra. Então você começa na Europa o processo de cercamento dos campos, em que o campo, que era uma comunitária, uma comuna, em que se dividia a produção, passa a ser propriedade de alguns poucos nobres, de alguns poucos burgueses que tinham verba para ter uma propriedade muito grande e contratar profissionais assalariados. E as pessoas vão para a cidade, e a cidade incha. Isso aconteceu na Europa. E começa a ficar insalubre. Então as pessoas começam a ver a natureza como um retorno, a querer retornar à natureza, a querer que a natureza retorne a si. No momento que a literatura, é o momento que as pinturas retratam muito a natureza como idílico. O passeio no bosque, o passeio no campo, e é onde surgem os grandes jardins franceses daquela época, jardins europeus, Jardim de Versalhes, é uma dessas demonstrações, mas não era natureza intocada, era uma natureza domada. Você ia podando para ficar quadradinho, triangulinho, ficar bonito ali, mas era um lugar verde para você passear. Ao mesmo tempo, está acontecendo na Europa a descoberta do mundo novo, a América. E aí você surge então um mito, chamado mito da natureza intocada. O que é isso? Você vê a natureza, a América, como paraíso, como a parte que não foi tocada pelo homem. Os homens que aqui habitavam, eles andavam nus, sem vergonha, era aquela visão do paraíso mesmo, idílico. Enquanto não era assim. Havia aqui uma interferência humana, sim, de mais de 3.000 anos. Mas os portugueses que aqui chegaram, os espanhóis que aqui chegaram, os franceses, os europeus em si, não conseguiam ver essa alteração na paisagem. Não conseguiam entender essa civilização diferente da deles. Nos Estados Unidos, enquanto no leste americano você já tem uma civilização e uma revolução industrial em andamento, com as mesmas questões que eu botei da Europa, você tem o oeste americano selvagem, com áreas naturais ainda intocadas, ainda em um estado de preservação bem prístino, né, bem inicial. Então começa uma discussão muito grande de como preservar essas áreas. E essa discussão passa por diversas esferas americanas, é uma discussão entre o preservacionismo, que você quer preservar como está, estático, aquele museu da floresta, e o conservacionismo, que você quer conservar. Então você vê o homem como parte desse processo. Você vê o homem como capaz de atuar no processo de conservação. O homem faz parte da natureza. E nessa discussão se prevaleceu o preservacionismo. O homem não faz parte da natureza. Então você cria-se os parques nacionais como um lugar de extrema beleza cênica, como Yellowstone, que a gente está vendo aí as fotos agora no vídeo. Yellowstone, em português, Parque Nacional da Pedra Amarela. Quando ele foi criado, foi decretado que não podia ter nenhum humano lá dentro. E foi criado um parque nacional pelas suas belezas cênicas. Já existiam 3 tribos ancestrais lá. Os Crow, os Blackfeet e o outro que eu não sei falar o nome, que é um nome bem complexo. Eles já existiam lá, eles já tinham técnica de agricultura, eles tinham inclusive um cemitério ancestral, que até hoje eles querem retomar lá. E eles vivem no entorno de Yellowstone até hoje. Para eles saírem, foi preciso você botar cavalaria em cima dos índios. E aí você, dessa maneira, depois de expulsar uma civilização que estava 3.000 anos mexendo no lugar, você preserva um lugar intocado pelo homem. Nessa característica de parque nacional, que a gente herdou de Yellowstone, foram criados vários parques nacionais
no mundo. No Brasil, os irmãos Rebouças, em 1876, eles já trouxeram aqui a ideia de parque nacional importado da visão preservacionista americana. E eles propuseram 3 parques nacionais. O Parque Estadual das Sete Quedas, o Parque Nacional da Ilha do Bananal e o Parque Nacional de Itatiaia. E deram várias ideias de como criar esses parques. O primeiro parque brasileiro que foi criado nos moldes americanos é o Parque Estadual Albert Logaferman, hoje em dia Parque Estadual da Cidade, em São Paulo. Foi criado no fim do século XIX, 1890 e alguma coisa. Tinha essa visão preservacionista. Agora, num ambiente como o Brasil, pensar nesse ambiente que o homem não faz parte da natureza, em todas as questões que existem no social no Brasil, é muito louca essa importação. Mas antes da gente falar do Brasil em si, vamos pensar também o seguinte. Até a década de 30, todos os parques nacionais criados no mundo, eles foram pensados para preservar belezas cênicas, para que o homem possa ir fazer turismo, para que o homem possa ir lá visitar, mas não possa habitar, nem plantar, nem nada. Em 32, existe uma conferência em Londres, chamada Conferência Mundial para a Fauna e Flora, que é exatamente para se discutir, a primeira vez que se discute em âmbito internacional, o Brasil fez parte desse fórum, as questões sobre parques, áreas preservadas, tudo isso. Nota que fauna e flora foi dito porque não existia ainda o termo biodiversidade. A partir das discussões desse fórum, em 1934, é fundado nos Estados Unidos, criado, o Parque Nacional de Everglades, na Flórida. Foi o primeiro parque nacional com o objetivo de preservação da fauna e da flora, e não só da beleza cênica como um todo, como os grandes parques nacionais criados. Em 1937, a antiga reserva biológica de Itatiaia, que era usada para fins de pesquisa das universidades federais do Brasil, principalmente o Museu Nacional, ele vira o nosso primeiro parque nacional, assim como já proposto pelos irmãos Rebouças. Foi um parque nacional que ele tem uma beleza cênica muito bonita, mas também já vem nessa discussão de preservar fauna e flora. Então você criou-se ali um parque nacional que preserva desde os campos de altitude até a Mata Atlântica, submontana. Essa característica da Mata Atlântica a gente vai falar em outro vídeo daqui a pouco para vocês. Enquanto o Brasil criou seus primeiros parques nacionais, que são eles, em ordem, Parque Nacional de Itatiaia em 37, que fica em Itatiaia, no Rio de Janeiro. Parque Nacional do Iguaçu, que fica no Paraná. Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Rio de Janeiro. Parque Nacional do Paulo Afonso, Bahia, não existe mais, foi desafetado para virar hidrelétrica. Parque Nacional de Aparado da Serra, no Rio Grande do Sul. Todos eles foram pensados com um grande aparato de turismo, um grande aparato para fazer um uso turístico da área. Mas logo após a criação desses parques, você teve uma outra visão, que é a visão que a gente chama de parques fortalezas. Que o parque é um lugar para ficar fechado e ele preservar a natureza sem nenhum contato do homem. Então uma função que é uma função inicial dos parques, que é o turismo, que gera renda, gera conhecimento, gera aproximação das pessoas com a natureza, isso não foi feito. Então o Brasil foi andando para trás, enquanto o mundo ia andando para frente, pensando cada vez mais como estruturar seus parques, como divulgar eles e como transformar esses parques numa ferramenta de preservação da natureza, no sentido que preserva a fauna e flora, preserva as relações ecossistêmicas e, ao mesmo tempo, faz o homem se interessar, se aproximar e se apaixonar pela natureza, dando também um retorno financeiro com o turismo. Nesse sentido, a partir da década de 50, são feitos vários encontros mundiais de parques. O Brasil participa de alguns deles. E eles são discutidos as questões econômicas da área de conservação, quais são as categorias da unidade de conservação. Mas é muito doido que até a década de 80, as populações tradicionais, que são os índios, os ribeirinhos, os caiçaras, eles não podem participar do Congresso Mundial de Parque, eles são barrados, eles não fazem parte da gestão do parque. Apesar de eles estarem naquela área, apesar de eles estarem no entorno, eles estarem em vários conflitos latifundiários com esses parques. E olha como é um paradigma interessante. Em 92, em Caracas, capital da Venezuela,
foi a primeira vez que as populações tradicionais foram permitidas na discussão. Em 2003, em Durban, na África do Sul, você já tem um acordo de Durban, que fala de pessoas e natureza como ferramentas principais. E por fim, em Sydney, no último Encontro Nacional de Parques, você fala que a educação ambiental é a principal ferramenta para a preservação. Então, que mudança de paradigma tão rápida que houve, para você entender que as pessoas fazem sim parte da natureza e que realmente é necessário ter uma conversa, um diálogo com elas para que essa natureza seja preservada. Voltando ali nessa discussão, o Brasil foi criando algumas outras áreas naturais protegidas, que não parques, reservas biológicas, áreas de proteção ambiental e outras. Só que estavam legislações muito dispersas, cada uma numa lei, cada uma no ministério, e com isso ficava muito difícil você gerir isso e você pensar nisso como um conjunto. E já a necessidade de ter um sistema nacional de unidade de conservação, isso já era discutido desde a década de 50. Vanderbilt Soares, que foi o primeiro gestor do Parque Estadual de Itatiaia, Parque Nacional de Itatiaia, ele já trazia isso. Precisamos criar um sistema que esses parques nacionais se interliguem. E essa discussão foi sendo tomada muito. E aí, em 88, com a Constituição e a criação do IBAMA, começou-se a pensar seriamente num sistema nacional de unidade de conservação, que é o que hoje rege nossos parques nacionais. Mas isso, gente, é papo para um outro vídeo. Te encontro lá.